O que acha de aprender esse lindo saquinho para você presentear na Páscoa? Então fica ligadinho até o final desse vídeo que eu vou te dar as dicas de como fazer. Meu nome é Dulce Guiar, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer esse lindo cartuchinho ou saquinho ou embalagem para você presentear ou até mesmo vender agora na Páscoa. Eu vou te dar a dica de como fazer ele. Você pode fazer ele assim, amarradinho. Aqui eu coloquei ilhós e aqui dentro você pode colocar o presente ou até os chocolates para você presentear na Páscoa. Se você já é inscrito aqui no meu canal, se puder, curta e compartilhe esse vídeo para me ajudar a divulgar o canal. E se você ainda não é inscrito, não se esquece, se inscreva já, porque eu tenho mais de 50 vídeos aqui no YouTube para você aprender muita coisa legal. E se você quiser adquirir os tecidos que eu uso em todas as minhas peças, estão todos na minha loja virtual, atelierdulceguiar.com.br. Corre lá para conferir as novidades. Então chega de conversa e vamos lá para minha dica? No vídeo anterior eu te ensinei a fazer um quadradinho que chamamos de forpet, que é o primeiro trabalho de patchwork que podemos fazer para entrar nesse mundo lindo e maravilhoso que é o patchwork. Se você ainda não assistiu, assiste primeiro o outro vídeo, vou deixar aqui em cima no card o link para você assistir, porque no trabalho de hoje nós vamos então aproveitar essa técnica do forpet para aproveitar os nossos retalhos de tecido, todos aqueles pedacinhos que você tem em casa, nós vamos aproveitar para fazer um outro trabalho de Páscoa. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender essa linda cestinha de Páscoa ou bolsinha, é um envelopinho, você pode chamar como quiser. Então, aproveitando a técnica da aula anterior, que é trabalhar com um forpet, nós vamos fazer essa bolsinha que ela é toda em quadradinhos. Então, você vai aproveitar os seus retalhinhos que você tem em casa ou que você tem aí no seu ateliê e fazer do tamanho que você quiser. O tamanho que eu vou passar aqui são quadradinhos de 8 centímetros. Então, você pode aproveitar, fazer menor, maior, como você achar melhor. Então, eu selecionei alguns tecidos, cortei todos os quadradinhos de 8 centímetros e comecei emendando, então, de 2 em 2, como na aula anterior. Então, vou emendar esse com esse, depois esse com esse e depois os dois juntos. Depois vou emendar esse quadradinho com esse quadradinho e esse quadradinho com esse quadradinho e depois emendar os dois. E ele fechou então no tamanho de 28 centímetros e meio. E eu adicionei aqui embaixo uma barrinha para fazer o fundo do saquinho, então ele ficou com 32 centímetros. Ele vai ficar assim depois na parte de baixo, com aquela base. E eu fiz também a parte da frente com mais 4 quadradinhos. Então, o que eu fiz? Os 2 quadradinhos que eu uni com os retalhinhos que eu tinha, do mesmo tamanho, de 8 centímetros. E aqui eu cortei fiz uma montagem de 2 quadrados de 15 centímetros, que eu uni com os meus quadradinhos. Então, eu fiz um trabalho aqui de pet. E aí eu fiquei então com mais 4 quadradinhos, fiz a união deles e coloquei a base. Se você não quiser fazer os quadradinhos, não há necessidade, você pode pegar um tecido dessa medida, de Páscoa ou de qualquer outra estampa para fazer esse trabalho. Então, você vai só precisar dessa medida, que seria 32 de altura por 28,5 de largura. E aí, agora eu vou fazer um quilting. Na minha peça, você pode fazer da maneira como você quiser, só não deixe de fazer, pode ser um quilting ou uma tela C, e aí depois eu vou te mostrar então qual seria o próximo passo. Então aqui eu já fiz o quilting. Se você quiser aprender a técnica do quilting, eu tenho alguns vídeos aqui no canal ensinando. Então aqui eu fiz um quilting livre do caminho sem fim, e aqui eu fiz um detalhe com um quilting contorno ao redor do desenho. E nessa parte aqui também. Então, se você quiser, eu tenho um vídeo ensinando a fazer o quilting contorno e também tenho o quilting livre. Então, eu vou deixar os links aqui em cima no card para você assistir. Então, eu fiz o quilting da parte da frente e na parte de trás fiz um quilting livre em todos os quadrados. Eu usei uma linha transparente para não precisar ficar trocando de cor, então eu gosto de usar uma linha transparente para que fique um quilting harmônico junto com a estampa. Eu marquei na parte de baixo 4 centímetros para fazer o recorte da caixinha de leite
Então, eu vou começar refilando primeiro. Vou cortar bem rente, sempre que eu tenho algum desenho de patchwork, eu vou alinhar pelo desenho e depois tirar o excesso de manta. E aqui na parte de baixo, então, eu vou cortar o canto chanfrado, ou então a famosa caixinha de leite. Então, agora eu tenho as duas partes iguais. Eu já cortei o forro e eu estou usando aqui a medida de 28 centímetros por 33 de altura. Eu fiz a altura maior para que eu possa fazer esse acabamento aqui de viés, como se fosse um viés, na parte externa. Na realidade, a dica principal de hoje seria como você faz esse acabamento aqui como se fosse um acabamento de viés ou de brum. Eu faço ele aqui com a parte de dentro do forrinho. Então, agora eu vou começar juntando as duas partes. Então, vou fazer as duas, juntando primeiro aqui as duas partes. Vou alfinetar. Aqui embaixo, como eu tenho um acabamento de cor diferente, eu vou fazer a junção bem correta das duas cores. E agora eu vou juntar então o forro, também vou fazer a junção aqui das cores. Vou marcar então o canto chanfrado aqui embaixo também, 4 centímetros. E agora é só fechar então as laterais primeiro, depois o fundo. O forro então eu vou deixar abertinho uns 4 dedinhos assim para desvirar. Então, vou fechar esse cantinho, se você preferir também, você pode deixar aberto aqui na lateral. E vou fechar a parte externa, nas laterais e depois embaixo. Então, eu vou lá na máquina e já te mostro como vai ficar. Vou começar, então, pela parte externa. E já aproveito e faço aqui embaixo o meu canto chanfrado. E vou unir aqui bem certinho as duas costuras. Coloco um alfinete para segurar. Não esqueça de arrumar aqui na parte de fora, bem certinho o cantinho, para não fazer pregas. Assim ficou o fundo. E agora eu vou fazer a parte interna da mesma forma. Então, a parte do fundo eu deixei abertinho aqui para desvirar e vou fazer aqui também o canto chanfrado. Então, agora você pode colocar o forro aqui dentro ou então desvirar essa parte e colocar o forro na parte de fora. Eu gosto de colocar a parte externa dentro do forro, porque às vezes o forro fica um pouquinho mais folgadinho. Se você quiser ajustar o seu forro, fazer ele mais estreitinho, você pode colocar o forro lá dentro.
Então eu gosto de fazer dessa forma porque depois eu já posso aproveitar por aqui e desvirar. Então coloquei o forro, olha só, o forro direito com o direito da peça e vou unir os encontros. Então eu tirei a minha base e agora eu vou fazer aqui uma costura tubular. E eu vou deixar um pouquinho maior para que apareça no lado de fora como se fosse um viés. Então agora eu vou mudar aqui a minha agulha para a esquerda. Então, assim ficou a parte de cima, agora eu vou desvirar aqui, então, pela parte de baixo. Como assim, ó, o forro por fora fica mais fácil, eu já pego por aqui. E com cuidado, então, eu desviro. Já vou aproveitar e fechar aqui a minha abertura. Se você quiser, você pode fazer um ponto invisível. Mas eu vou fechar aqui a máquina mesmo, para facilitar. E agora eu vou colocar o forro para dentro. Acerto bem os cantinhos. Então, vejam como ficou. Eu deixei o forro vindo para a parte de fora, tampando como se fosse um viés. Então, agora é só passar uma costura aqui na parte de cima, se você preferir, pode passar um ponto decorativo. Eu vou passar uma costura reta, deixo a agulha na esquerda como já estava, vou aumentar um pouquinho o ponto. Mas antes de começar a costurar, eu vou colocar um alfinete aqui na parte de cima, para o forro não ceder. Eu vou fazer uma costura bem rente no meu viés. Se você quiser, você pode usar esse calcador, que ele tem essa chapinha onde você consegue seguir bem rente com o seu viés. Eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando a usar esse calcador. Ele facilita para quem está iniciando a fazer uma costura bem rente ao viés ou debrum ou um acabamento. Então, ficou assim. Olha só que graça. Assim, aproveitamos os nossos retalhos e temos uma peça linda para dar de presente ou até mesmo vender. É uma peça super vendável agora na Páscoa e você pode aproveitar todos os retalhinhos que você tem aí na sua casa. Então, agora é só colocar o ilhós. Eu vou mostrar, então, o outro que eu tenho com ilhós. E nesse aqui, eu vou colocar, então, um botãozinho de imã para ser diferente. E já te mostro. Então, aqui está a peça finalizada. Você pode colocar tanto o ilhós, que fica assim, dessa forma. E aqui, você pode passar um laço. Aqui eu recortei uma faixinha de tecido, rasguei e ele fica mais rústico. Uma faixinha de 3 centímetros por 62. E você passa e faz um lacinho ou uma fita, um pedacinho de juta. Aqui você usa a sua criatividade. Ficando assim, então. E nesse, para ser diferente, eu vou então colocar um botão de imã.
Eu gosto muito desses botões, é um imã com rebite. Então, como o meu desenho aqui já é o meu meio, e aqui atrás eu também tenho o meio, então eu vou furar bem no meio das costuras. Marquei bem certinho, marquei a altura para não furar errado os dois. E agora é só vir aqui, então. Coloco a parte maior, a parte mais fina para frente. Coloco o botãozinho na parte de trás também. Olha só o rebite aqui. E agora, então, eu uso essa matriz para esse botão. Aqui ela é chapadinha, ela tem uma leve curva, para não amassar demais o botão, e a base de baixo é assim. E aqui, então, é só colocar essa base para baixo e apertar um pouquinho aqui, não aperte muito, com muita força, para não amassar demais o botão. E aí, então, você tem o seu saquinho finalizado. E essa, então, foi a dica de hoje. Então, o que achou da dica de hoje? Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Ou então, entre no meu grupo do Facebook Dicas da Edu, Ateliê Edu Se Guiar. Lá eu consigo te dar uma atenção mais especial. Não esqueça de conferir, os tecidos estão disponíveis na minha loja virtual, atelieeduseguiar.com.br. Passa lá para conferir. E se puder, me acompanhe nas redes sociais, que eu sempre posto lá o que eu vou ensinar aqui nos vídeos. E se você ainda não está inscrito no canal, não perde tempo, se inscreve já para não perder as próximas dicas. Não esquece de apertar no sininho de notificação e colocar todas para você não perder nenhuma dica. E não esquece de curtir esse vídeo, que o YouTube vai entender que você gostou e vai me ajudar a divulgar o canal, ok? Eu te espero então no próximo vídeo. Até mais! Ah, e eu esqueci de uma coisa. Se você gosta de Páscoa, não esquece de conferir o mini curso onde eu ensino essa peça e essa linda cesta de Páscoa, que está lá disponível no meu grupo do Facebook, ok? Dicas da Edu, Ateliê Edu Se Guiar. Se preferir, me chame no WhatsApp também, estarei disponível. Então, eu te vejo lá.